Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu decidi gravar um pouco essa aula, né? Na verdade, fazer os slides comentados para que vocês possam ter uma forma facilitada de estudo. Eu montei aqui um roteiro, vou explicar um pouco do tema de maneira superficial e a gente já vai aprofundar aí ao longo do tempo. Vou tentar fazer uma aula rápida, curta. Se você tiver vontade de anotar, pega aí o material, anota, imprime esses slides e puxa setas, anotações do lado e tenta aí estudar da maneira que você achar mais propícia. Se você tem dificuldade em acessar esse conteúdo, seja por conta do seu celular, seu computador, não tem computador, seu celular é ruim para ver essas imagens, pelo menos escuta essa aula, vai ser de bom tamanho. Quando a gente voltar aí a ter as aulas presenciais, eu vou dar um tratamento adequado a este tema novamente. Você não precisa se preocupar. Por fim, eu vou dar uma explicada no final, a atividade que eu gostaria que vocês fizessem, contribuirá para a nota, também auxiliará você a estudar no futuro, tá? Bom, qual a importância deste tema? O consumo, né? O consumismo também, né? A indústria cultural a gente vai ver por último, mas o consumo e o consumismo está na vida de todo mundo. Ele praticamente é visível na vida de todas as pessoas, né? Não tem como viver sem consumir. Pensa, vamos supor que o seu cotidiano vamos pensar no passado. Suponhamos que você vá para a escola. Você vai lá, pega o ônibus, o busão, paga R$ 4. Se você tem passe livre, você não paga nada. Olha lá, o ônibus, o transporte público, ele incide você a consumir. Você chegou na escola, não quer se alimentar da merenda, você quer comer um lanche. Você vai lá e o que você faz? Compra um lanche. Você, nas suas férias, quer empinar pipa, sei lá. Você vai lá e compra uma pipa. Praticamente não tem como viver sem consumir. A gente vai ver que a qualidade desse consumo, a intensidade desse consumo pode transformar esse consumo em consumismo, tá? A gente vai ver um pouco isso. A gente vai também vou falar agora, né? Vou fazer uma breve recapitulação do bimestre anterior. No bimestre anterior a gente estudou os fenômenos migratórios, tanto internos quanto os externos. Como que esses fenômenos migratórios eles foram importantes para a formação da nossa diversidade cultural, para a nossa identidade brasileira. Características dos povos indígenas que já estavam aqui, juntamente com características dos povos africanos que foram trazidos forçosamente para o nosso país, juntamente com os imigrantes europeus, colonizadores e outros que vieram para cá ao longo do tempo, foram essenciais para que a nossa identidade cultural fosse formada. Foi isso que a gente estudou um pouco. A gente estudou também como que existe a migração interna dentro do nosso país, por que as pessoas saem de uma parte do nosso território e vão para a outra, principalmente saindo das regiões mais pobres, do sertão nordestino, por exemplo, das regiões norte, indo para as grandes cidades nas regiões na região sudeste e sul. Bom, por fim, também vimos a questão da urbanização, porque que as pessoas acabam indo do campo, né, do meio rural para a cidade. Basicamente, o que isso se conecta, o que o tema atual se conecta com o bimestre anterior? Quando a gente estudou um pouco a questão da migração, a gente viu que as pessoas elas acabaram saindo dos meios rurais para os meios urbanos. E é exatamente no meio urbano em que o consumismo, ele adquire aí uma característica importante. Lembrando que o espaço de consumo é primordialmente a cidade. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que você mora lá na cidade de 10 mil habitantes. E aí você quer comprar um celular novo. Provavelmente vai ter uma loja e esse celular vai ser um preço bastante salgado. Agora, você mora aqui na cidade de São Paulo, você quer comprar um celular, você tem infinitas lojas para você poder ir. Tem marcas das mais diversas possíveis. Você pode comprar um celular usado, se encontrar com uma pessoa num determinado local e fazer essa transação. Então, a cidade ela é o espaço primordial do consumo. E é essa conexão que a gente faz com o bimestre anterior. Bom,
Mais para frente eu vou explicar, né, qual é a atividade que eu vou pedir para você, um mapa mental, um mapa conceitual, que tem que ser entregue até o dia 15/5. Bom, vamos lá. Olha aí, ó, a primeira imagem que a gente tem é sobre o consumo e como que muitas vezes a gente não sabe da onde que vem os produtos que consumimos. Isso é muito importante para a gente entender inicialmente a questão do consumismo também. Olha só, muitas vezes a gente consome produtos de realidades que a gente não tem conhecimento. Isso é muito comum. Vou dar um exemplo. Na região do Brás, é um polo de confecção, né, um polo de venda de roupas, né? A região do Brás, ela tem assim uma variedade de roupas. Uma vez eu fui lá e vi uma calça leg, a calça que muitas mulheres principalmente usam, sendo vendida por R$ 10, né? E em alguns lugares encontrei até por 5. E eu pensei, nossa, como que uma roupa pode ser vendida por R$ 5? Provavelmente a forma de produção dessa roupa foi uma forma exploratória. É, a maioria das roupas comercializadas nesses locais, elas vêm de locais como a China, né? E muitas vezes o preço que é produzido essa roupa, né, que é comercializada, é mais baixo ainda, sei lá, foi vendido por R$ 1, chegou aqui e é vendido por 5. Então, um primeiro ponto para a gente entender o consumo e o consumismo é entender esse movimento, que todo produto teve uma produção por uma pessoa, por um tipo de trabalho, né? E esse trabalho pode ou não ser um trabalho exploratório. Olha lá, todo produto foi produzido por alguém e será consumido por alguém. É o conhecimento de todo o processo produtivo que permite as pessoas consumirem de modo reflexivo. Será que você, sabendo que determinado produto foi feito a partir de dor e sofrimento de uma pessoa, de um grupo de pessoas, será que você irá consumir esse produto? Talvez não. O consumo atinge as pessoas de acordo com seu poder financeiro, sua inserção no mundo globalizado e nas formas de lazer associadas ao consumo. Como assim? Um consumidor aqui no Brasil, ele tem um padrão de consumo totalmente diferente de um consumidor nos Estados Unidos, de um consumidor no continente africano, dentro até do nosso próprio país. Um consumidor de uma classe mais alta vai ter um padrão de consumo bastante diverso. Nós já conversamos até o ano passado, né, no primeiro ano, bastante diverso do que os consumidores de classe mais baixa. A gente tem uma infinidade de produtos que demonstram isso. Uma infinidade de supermercados. Você tem, por exemplo, supermercados que são direcionados para as pessoas de classe mais baixa. Sei lá, pega aí o supermercado Dia, né, em que os produtos são mais baratos. E aí você tem supermercados que são direcionados para consumidores de alto poder aquisitivo, como por exemplo o supermercado Pão de Açúcar, né, em que se você entra no supermercado e você entra em outro, você vai ver que não somente os produtos, mas toda a configuração do mercado é diferente. Então o consumo atinge as pessoas de maneira bastante diversa. Vamos lá. Vamos entender o que é o consumo e o que é o consumismo. Bom, primeiro, o consumo nada mais é do que a inserção das pessoas no modelo de renda, ou seja, na economia. O consumo nada mais é do que você consumir. É essencial você consumir, senão você não sobrevive. Para você se alimentar, você tem que consumir. Para você ter um pouco de lazer, você tem que consumir. Para você utilizar os recursos tecnológicos, assistir uma aula, você infelizmente está consumindo. Não tem como ser tudo livre, gratuito, isso é praticamente impossível, né? Então, o consumo, né, é nada mais do que a inserção das pessoas nesse modelo econômico, no fluxo circular de renda que a gente vai tomar nota um pouco mais para frente, tá? Aguenta aí, essa parte é um pouco difícil. Vamos lá. Quando é consumismo? Bom, quando é consumido mais do que o essencial. Você não consome somente aquilo que satisfaz suas necessidades imediatas. Você precisa sempre mais. Você tem um padrão de consumo abusivo. Por exemplo, é muito comum as pessoas mais ricas terem muitos pares de sapato. Tem gente que tem 500 pares de sapato. Será que esse
essa forma de consumir, ela não é um pouco abusiva? Mas a pessoa tem dinheiro, de fato, a pessoa tem dinheiro, mas esse tipo de consumo pode ser caracterizado como consumismo. Bom, não somente essa característica, tem que ter todas juntas para ser delimitado como consumismo. Olha lá. 2. As diversas relações sociais passam pelo dinheiro. Como assim? Quando você vai se divertir, vamos pensar a questão da diversão. Suponhamos que você tem duas alternativas. Eu vou me divertir indo num parque. O parque é um espaço gratuito. Você vai lá, fica ao ar livre, pratica um esporte. É uma forma de lazer que não passa pelo consumo. Agora, suponhamos que a sua forma de diversão ela é totalmente veiculada, passada pelo dinheiro. Por exemplo, você vai no shopping, você precisa de uma roupa nova para se sentir feliz, para se divertir, para ter uma opção de lazer, uma estrutura, olha lá, já olhando para o 4, né, que satisfaz aí a sua estrutura psicológica. Então, quando você passa todas as suas relações sociais pelo dinheiro, há um forte indício de que você aí é uma pessoa, você está dentro de um esquema de consumismo. Vamos lá, terceiro ponto. Os produtos perdem cada vez mais a sua vida útil. Aí já não tem muita relação com a atitude do consumidor, e sim do modelo econômico. Vamos pensar aí. Suponhamos que você está assistindo às aulas no centro de mídias e você vê que você não consegue assistir direito, que o seu celular fica travando toda hora. Aí você fala, meu Deus, por que esse celular trava toda hora? Provavelmente ele tem uma série de aplicativos e ele foi programado para durar menos. Como assim? Muitos produtos eles são programados para durar menos. Eles são programados para ter a sua vida útil encurtada. Para quê? Para que você possa consumir mais. Vamos dar um exemplo, os carros, né? Você pegar aí um Fusca da década de 70 ou 60, você hoje for sair com o Fusca, você vai ver que ele vai funcionar perfeitamente, vai ter algum outro problema, mas ele vai funcionar. Ou seja, um carro de mais de 60 anos, ele tem a sua vida útil ainda boa. Agora você pega um carro da década de 2000, né, 1990, essa geração mais nova de automóveis, você vai ver que a vida útil dele é bem menor. Então, você vai ver na rua mais carros bem antigos e carros atuais, porque a vida útil desse carro atual ainda é boa e a vida útil do carro anterior, lá antigo, ela foi programada para durar mais do que esses carros na linha do meio aí, da década de 90, dos anos 2000. Por quê? Porque a partir dessa época, os carros foram programados para durarem cada vez menos e as pessoas comprarem. Bom, por fim, a estrutura psicológica das pessoas são movidas pelo consumo. Eu já comentei aqui um pouco, né? Seria basicamente você ter alegria, tristeza, se pautar a sua vida emocional também pelo consumo. Se você juntar essas quatro características, você está dentro de um padrão, de um esquema de consumismo. Olha lá, cria-se uma nova identidade para os seres humanos. Nós somos seres consumidores. O consumo se torna a esfera central do reconhecimento humano. Para você ter dignidade, para você ter status, você tem que consumir. A gente vai voltar mais para frente sobre esse ponto, né? A questão da dignidade. A questão central ao longo do bimestre é quanto, como e onde consumir, né? A gente vai ver aí como você pode definir padrões diferentes de consumo. Olha aí uma pequena imagem, né? O ser e o ter. Vamos ver se você consegue identificar as principais diferenças. Eu já vou falando aí, se você quiser pausar, dá uma parada. Olha só, a diferença aqui dessa charge entre o ser e o ter. A pessoa que perceba que ela está nua, né? Um índiozinho, né? Ela está nua e o que isso significa? Que o que ela é aquilo. Ela não precisa de mais nada além do seu corpo e do que ela pensa, de como ela entende o mundo.
Agora olha aí a pessoa que tem, né? A pessoa que tem, primeiro está vestida e ela tem uma representação dela mesma, né? A imagem, o retrato, né? O retrato é uma forma dela pegar tudo aquilo que estava lá fora e se transformar em um produto. No caso aí, a imagem de uma camisa. Além disso, né, as representações da natureza. Quando você tem de maneira demasiada, descontrolada, você pode destruir a natureza. Então, os seus recursos em volta vão se esgotando e vão se acumulando nas pessoas. Obviamente que é uma estrutura predatória, exploradora, né? Uma outra questão aí são os animais também, né? Olha só os animais. Os animais agora estão também como representação, morreram. Ou seja, qual será o nosso padrão na atualidade? Será que nós valorizamos o ser ou valorizamos o ter? Pensa aí, fica de reflexão para você. Vamos lá. Aqui, a gente conversou lá no segundo slide, né? O que seria, que a gente ia ver o fluxo circular de renda. Vamos ver o que é esse fluxo. Essa parte é bem difícil, você não precisa decorar nada disso. Eu vou voltar isso na aula, porque só explicando mesmo, pessoalmente, você vai conseguir entender melhor, né? Mas vamos lá, ó. O fluxo circular de renda seria como a renda, mas não somente a renda, e as pessoas circulam dentro da economia e das sociedades, né? Das economias e das sociedades. Olha lá, vamos começar. Vamos começar por um quadradinho aqui para você entender. Famílias. As famílias estão aqui. Olha lá, você aí, ó. Você faz parte de uma família e você vai pegar o seu dinheiro, a bufunfa aí, ó, e vai levar ela no mercado. Olha aí, você levou o seu dinheiro no mercado para comprar o quê? Produtos. Então, no mercado, as famílias compram e as empresas vendem. Tudo bem? Continuando. O que o mercado vai fazer com esse dinheiro? O mercado ele vai passar esse dinheiro em forma de receita para as empresas, para as outras empresas. Então, você comprou o chocolate da Nestlé lá no mercado. Então, o chocolate saiu daqui, foi para cá, chegou aqui nas empresas. Seu dinheiro, né, chegou na empresa Nestlé, né, em forma de receita. O que essa empresa vai fazer agora? Essa empresa ela vai pagar para os seus funcionários aí salários e também para os donos da empresa, né, para aqueles que administram no sentido de dirigir a empresa, dinheiro, né, lucro. Então, olha lá, ele saiu e foi lá para as pessoas. Aqui é novamente as pessoas. As pessoas são aí os mercados de fatores de produção. Não precisa entender isso, mais para frente eu vou explicar. Aqui é como se fosse a fábrica, né? Então a pessoa está lá trabalhando e recebeu o salário e o empresário lá investiu o seu dinheiro, está ganhando o lucro. E aí, essas pessoas, obviamente, elas vão retornar às suas famílias. Tudo bem? Então, esse aí é o fluxo monetário. Tá vendo lá o dinheirinho lá em cima, à sua esquerda? O dinheirinho ali representa o fluxo monetário. Agora a gente vai ver o fluxo de dentro, que é a setinha amarela. A setinha amarela representa as pessoas e os produtos. Elas vão seguir sempre no sentido contrário. Olha lá, as empresas, elas fornecem bens para uma situação de mercado. Situação de mercado é a situação de troca. Aí, esses bens vão parar nas famílias. É o que está acontecendo, por exemplo, quando você vai ao supermercado e compra as coisas, enche o seu carrinho. E aí, lá na sua casa, você consome esse produto. As famílias consomem esses produtos e
esses produtos, para eles serem consumidos, eles têm que você tem que ter dinheiro. E para você ter dinheiro, você tem que ter ou você já ser rico, né, ter capital ou uma grande quantidade de terra, ou trabalhar. Então você vai vir aqui para cá, né, o local do trabalho. Então aqui é o local geralmente do trabalho, né? Estou escrevendo, tá muito ruim, mas trabalho. E aqui é o mercado convencional, tá? E aí você vai lá para trabalhar, sua família, né? E o que você vai fazer? Você vai produzir. Você vai produzir o quê? Insumos para a produção. E aí esses insumos para a produção não fica para você, fica para a empresa. E o que essa empresa vai fazer? Vender esses bens e serviços no mercado para outras famílias. E assim recomeça o ciclo. O que significa? A questão crítica importante de você entender está nessa parte amarela, que as pessoas nesse ciclo elas são igualizadas, elas são comparadas aos produtos. Ou seja, pessoas e produtos nesse fluxo, eles basicamente são equivalentes. Ou seja, esse fluxo demonstra uma característica do consumismo, de que as pessoas elas perdem aí um pouco da sua humanidade para se transformarem em produtos, produtos que compram também, né? Produtos consumistas, tá? Bom, vamos lá. Essa parte aqui é bem simples, a aula já está ficando longa, então eu já vou ir um pouco mais rápido. A parte mais difícil já passou. Questão histórica do consumismo. Características da modernidade que tornaram os países, a região ocidental, propensa ao consumo. Primeiro, fator cultural. Necessidade de liberdade e produtos culturais únicos. O que são produtos culturais únicos? Um livro é um produto cultural único, um filme, um produto de beleza, olha lá, um produto cultural único. Quando as pessoas usam esses produtos, elas valorizam a sua individualidade, logo elas consomem mais. Então é uma característica cultural dos países ocidentais. Uma questão econômica, né? O consumo ele faz parte da economia dos países. Mais uma vez, você não consegue viver sem consumir, não tem como, é impossível. E por último, a característica política. Qual que é essa característica política? Maior valorização do privado e queda da valorização do público. Como assim? Vamos dar um exemplo prático. Suponhamos que você ligou lá ao Jornal Nacional e está falando lá que fulano, ciclano fez uma atitude corruptiva, né? Realizou a corrupção. A corrupção nada mais é do que isso. Quando você pega algo que é público, dinheiro que vai para uma obra e transforma em privado. Você está fazendo o quê? Ó? Se tornando, né, uma pessoa consumista. Né? Será que aquela pessoa realmente precisava daquele dinheiro público para viver? E aí você pode pegar a questão da moral, ganância, etc e tal. Mas o que você tem que entender é que é um fenômeno da atualidade. As pessoas valorizam muito mais o privado do que o público. Continuando. Alguns exemplos de fenômenos históricos ligados à questão do consumo na nossa sociedade. Formação das grandes cidades. As cidades foram formadas principalmente a partir do comércio, que tem como base o consumo, o renascimento cultural, em que há uma ampliação da liberdade e resgate da noção de indivíduo lá da antiguidade, Revolução Industrial Francesa, movimentos de mudança política e econômica no mundo, valorizando mais esses três fatores atuais que se envolvem com o consumo,
o romantismo, né, que é a valorização da individualidade e a consolidação do nosso sistema econômico atual, o capitalismo. Bom, resumindo, aqui está basicamente o que eu falei atrás por cima, mas uma característica que eu queria valorizar aqui é a individualidade, tá? A partir do consumo, a gente consegue aí destacar a nossa individualidade. Por quê? Quando consumimos, definimos que um produto é nosso, ou seja, um produto é particular. E quando a gente define isso, a gente tem liberdade sobre esse produto. A gente pode fazer o que a gente quiser com ele. Então, uma característica que o consumo se aliou foi a individualidade. Essas duas características nos dias de hoje, consumo e individualidade, elas não conseguem andar distantes no sistema econômico atual. Então, elas são emparelhadas. Isso é importante você entender. Aqui está explicando um pouco mais que a individualidade faz com que nós é, criemos projetos, estilos de vida, diferente do passado. Se a gente for pegar, por exemplo, lá na Idade Média, na Europa, se o seu avô era carpinteiro, você seria carpinteiro, seu filho seria carpinteiro, seu neto seria carpinteiro. Olha lá, pouca individualidade. Você tem poucas escolhas diante das alternativas da vida. Agora, no momento em que as liberdades são maiores e a sua individualidade pode ser utilizada para diversos fins, você pode ser médico, seu avô foi engenheiro, o seu pai não quis trabalhar, não sei, ficou rico, enfim, né? Ou seja, você tem maior liberdade. E essa é uma característica do sistema econômico atual positiva, tá? Positiva, mas a questão é, será que todo mundo pode ter propriedade? Ou seja, será que as pessoas elas têm condições de ter coisas assim com tanta facilidade? Mais para frente a gente vai discutir isso aqui no Brasil. E agora de uma maneira geral, podemos ter sobre nossas vidas, poder sobre nossas vidas? Foi o que eu expliquei um pouco aí atrás. Hoje a gente está com mais poder sobre nossas vidas, mas será que a amplitude de escolhas existe? Vamos lá, continuando. Desejo acabar com todos os problemas do mundo. Olha lá essa figurinha. Comece não envolvendo dinheiro nisso, né? Mas será que os nossos desejos estão inflados pelo dinheiro? Será que tudo tem que ser resolvido a partir da base do dinheiro? Uma crítica aí nessa charge. E para finalizar a aula, a gente vai falar um pouco aqui do hábito do imediatismo. O que é o hábito do imediatismo? É muitas vezes consumir de maneira imediata, sem pensar. Será que você pensa no futuro, se planeja para tal, né? Ou será que você é uma pessoa imediatista? O, o consumismo ele faz com que as pessoas sejam imediatistas. Pense, como que você iria consumir de maneira a mover o nosso sistema econômico, a nossa economia de maneira plena, se você refletisse sobre tudo que você fosse consumir? Por exemplo, suponhamos que você vá ao shopping passear. Só que antes do shopping e antes de ir ao shopping, você vai lá e come uma feijoada em casa. Sua mãe faz uma feijoada. Aí quando você chega lá no shopping, você não tem vontade de comer no McDonald's. Ou seja, você só vai lá ficar andando. O seu consumo vai ter o quê? Diminuído. Por quê? Porque você se planejou para tal. Você deve ter pensado, eu vou me alimentar antes de ir ao shopping para que eu não consuma lá. Agora, se você é uma pessoa mais imediatista, o que é bastante comum entre as pessoas, você não vai ter esse tipo de planejamento. Simplesmente você vai sair de casa e vai lá consumir. Mas espera aí, professor, e se eu não tiver dinheiro? Hoje existem as alternativas, os famosos cartões de crédito. Você vai conseguir consumir mesmo que você não tenha dinheiro de maneira imediata, olha só. Então, essas funcionalidades, como o cartão de crédito, serviram exatamente para isso, né? Para com que o consumo se tornasse mais imediato e as pessoas
consumissem cada vez mais. E aí, a última questão, bastante importante da aula, é a questão do paradoxo da modernidade. Ao quebrarmos os grilhões da tradição, a possibilidade de pensarmos nosso, ou seja, a possibilidade de abrir, de pensarmos em nosso futuro, né? A mais a vontade do imediato impediu essa total liberdade, né? Ou seja, você tem liberdade para fazer muita coisa, mas como você age de maneira corriqueira, imediata, sem refletir, você acaba não fazendo escolhas, você age sempre da mesma maneira. Então esse é um paradoxo da modernidade. Aqui está um esqueminha do que tudo que eu falei, depois você dá uma olhada, tá? Não tem muita... fala um pouco mais ali do... explica de maneira um pouco mais em tópicos do que eu falei. E aqui a parte principal aí da atividade, né? Olha só, você vai fazer um modelo, né, de mapa conceitual, mapa mental, sobre dois temas que a gente conversou. Um deles é o consumo sustentável, o tema que a gente menos conversou, então você dá uma pesquisada, não é difícil você achar coisas, temas, assuntos sobre isso. E um pouco sobre o consumismo que a gente conversou mais, tá? O que você vai fazer? Você vai pesquisar o que é consumo sustentável, vai escrever consumo sustentável é tal, tal, tal. Consumismo é tal, tal, tal. E aí você vai dar um exemplo de atitude consumista e vai dar um exemplo de consumo sustentável. Aqui embaixo você pode pensar uma solução para o desperdício no mundo, ou seja, para consumirmos de maneira mais organizada. Qual seria uma solução? Você pode pensar aí, tem diversas soluções, desde as mais simples até as mais complexas. Você pode também inverter a ordem, né? Pôr esse aqui desse lado, esse em cima. Você faz da maneira que você quiser, tá? O que mais que você vai fazer? Pesquisar um dado ou mais de um dado sobre o consumo no mundo. Sei lá, o número de carros no mundo só cresceu. As pessoas se alimentam cada vez mais de fast food. Você pode fazer em gráfico ou simplesmente escrever o dado, né, a informação. Você pode escrever alguma curiosidade, sei lá, graças ao plástico consumido, graças ao plástico derivado do consumismo no mundo, é, até 2030 haverá mais plástico que peixe. Sei lá, coloca uma curiosidade aí que você achar interessante. E, não menos importante, as fontes da onde você tirou de maneira simples e seu nome, número e série visível. Tá? Você vai fazer isso tudo pela plataforma do Google Class, Google Sala de Aula. Se você não tiver como fazer e acessar o Google Class, você tente mandar um e-mail ou me procure. Tá bom, pessoal? Desculpa aí se eu tomei muito tempo. A gente pode ir conversando aí por outros meios. Qualquer dúvida aí você pode entrar em contato comigo. Não se esqueça de ficar em casa, lavar bem as mãos e utilizar as máscaras quando sair. Um abraço a todos. Até aí, mais breve possível.